Bom, pessoal, agora a gente vai ver, né, entre os resistores variáveis aí, né, o nosso sensor LDR, né, que ele é um sensor, ele é um tipo de resistor que ele varia, né, a sua resistência interna conforme a luz que incide sobre ele. Então a gente chama ele de sensor LDR, né? Então LDR aqui é uma sigla em inglês, né? É Light Dependent Resistor, resistor dependente de luz, ou a gente pode chamar ele aí de fotorresistência, né? Em alguns lugares aí, né, também a gente chama de fotorresistência. Então são componentes eletrônicos do tipo resistor variáveis, como eu disse para vocês. Mais especificamente, é um resistor cuja resistência varia conforme a intensidade da luz, né? Iluminamento que a gente chama, né? Que incide sobre ele. Tipicamente, à medida que a intensidade da luz aumenta, a sua resistência interna diminui, pessoal. Então é o seguinte, na escuridão, a sua resistência interna ela é máxima. Geralmente aí chega a mega ohms, né? A resistência interna dele na escuridão total, né? E na luz intensa aí, na claridade do dia, por exemplo, né, sua resistência é mínima, né, chega a ohms, não chega a zerar totalmente, né, às vezes chega até zerar, né, ficar zero, mas fica em ohms aí, né, bem, uma resistência bem baixa. Então essa é a diferença aí entre os resistores variáveis, como o potenciômetro aí, ou o reostato, né, que você tem que rodar, né, para poder alterar sua resistência interna. Já o LDR, ele depende da luz, né? Então a intensidade da luz que incide sobre ele altera a sua resistência. Ó, as simbologias do LDR, então tem bastante aí. Ó, em circuitos aí você pode observar, você vai ver aqui, ó, né, a figura aí do resistor, né, com duas setinhas dizendo que como se fosse a luz, né, que está incidindo sobre ele aqui, ou aquele símbolo do resistor aí, né, de zigue-zague. Você pode ver também o mesmo símbolo aí de resistores, só que com um círculo em volta, né, e as duas setinhas aqui, ó, indicando que, né, a luz está incidindo sobre ele. Você pode ver do lado direito aqui nessa outra figura as outras duas simbologias, só que dessa vez aqui com uma seta na diagonal aqui cortando o resistor aqui, ó. Então quer dizer que ele é variável, né? E as duas setinhas indicando que é sensor, né? Como se fosse a luz incidindo sobre ele. Ó, esse é o aspecto do LDR do tipo PTH, né? É aquele maiorzão que solda por baixo, né? Isso é o funcionamento. Então aqui eu coloquei duas figuras, né, mostrando para vocês aqui, inclusive no vídeo, na real ali que eu vou mostrar fazendo o teste, eu tenho os dois tipos. Eu tenho esse aqui, ó, que tem fica dentro de uma cápsula, né, e tem um vidro aqui para proteger ele, né. Geralmente esse tipo aqui é bastante usado em iluminação pública, em postes, né. E esse outro tipo aqui que é mais usado na eletrônica, né, que ele já não tem essa proteção aqui. Eu tenho os dois tipos aí na simulação no real ali. Eu vou mostrar para vocês o teste. Vou mostrar com os dois tipos que eu tenho. E aqui do lado esquerdo, né, eu coloquei uma figura aí fazendo analogia à luz. Então a luz incidindo sobre ele aí, né, sua resistência é mínima. E quando há uma barreira impedindo a luz que incide sobre ele aí, no caso a escuridão, então sua resistência é máxima. Então aqui eu peguei uma imagem de uma placa aí de eletrônica, né, mostrando aqui um LDR do tipo PTH, né, para vocês verem aqui. Não sei o princípio de funcionamento dessa placa, mas é bastante utilizada em iluminação, na parte aí de acionar luz de jardim, iluminação residencial, até mesmo aí a iluminação pública, né? Na hora que escurece, acende a luz. Pode ser usada em diversas coisas, né? Até na parte de alarme aí também a gente pode usar o LDR, né? Então aqui eu indiquei com a seta aqui o LDR tipo PTH, pessoal. Agora a gente vai ver
o LDR em SMD, né? Em SMD aí, dificilmente você vai encontrar um LDR em SMD, né? Eu tenho uma figura aqui do tipo SMD do lado esquerdo aqui, só que dificilmente você vai ver usando aí em placas, por menores que sejam aí, o LDR e SMD. Primeiro que é difícil para achar, né? E não sei assim questão de valor, mas é difícil para encontrar. Então o pessoal costuma usar o próprio LDR normal, né? Mesmo sendo na placa aqui com SMD, né? Por quê? Porque o custo dele é baixo, né? E você encontra ele menorzinho também, né? Como eu mostrei aqui, ó, deixa eu voltar aqui uns slides. Ó, você pode ver aqui que o tamanho dele tem o tamanho grande, né? Até o menorzinho, ó, bem pequenininho, né? Então dá para você usar em placas menores aí, como se fosse o SMD, né? Mas o componente SMD em si é esse do lado esquerdo aqui que eu estou mostrando na figura, mas dificilmente alguém usa ele, usa o comum mesmo. Ó, e dependendo do tipo, né, o LDR pode ser sensível até as faixas de luz infravermelha, né, que é o IR, né, luz infravermelha, ou ultravioleta, né, o UV aqui, ó. Então você encontra LDR aí sensíveis até essas faixas aí de intensidade de luz, né, que é a infravermelha e a ultravioleta. E aqui eu mostro que falo para vocês da aplicação, conforme eu disse, né. O LDR é muito utilizado em circuitos eletrônicos, onde seja necessário um sensor de luz, devido ao seu baixo custo e facilidade de utilização. Então, por esse motivo aí, pode ser facilmente encontrados nas chamadas fotocélulas, né, medidores de intensidade de luz, né, detectores de incêndio, devido aí se pegar fogo, a luz do fogo aí, também ele detecta, né, controladores de iluminação pública, né, residencial, e vários outros empregos aí você encontra o LDR. Então aqui eu dou mais o exemplo aí, né, do LDR na parte pública, né, iluminação pública aqui, ó. Então ele fica numa caixinha, né, você pode observar no poste aí, né, o LDR fica aqui dentro junto com o circuito, que quando escurece, então a sua resistência interna altera para máxima, né, e ele aciona um relé que faz acender a lâmpada, né, a iluminação do poste. Então ele fica dentro dessa caixinha plástica para proteger aí contra a chuva, né, contra o mau tempo, poeira. E aqui é o circuito dele que fica dentro dessa caixinha, né. Então ele está ligado aqui com um relé, né, e a hora que durante a iluminação do dia, né, sua resistência é mínima. Então a corrente circula por esse circuito aqui, ó, que passa, energiza essa bobina, né? Energizando essa bobina, o relé se abre, né? Que a bobina aqui energizando, ela puxa esse contato aqui, ó, que tá com a molinha, né? E o relé se abre, não deixando esses dois contatos se encostar, né? Então a luz se apaga, durante o dia a luz se apaga. Quando escurece, o sensor LDR aqui, a resistência é máxima, então ele não deixa a corrente circular por esse circuito onde está a bobina do relé. Então essa bobina aqui desenergiza, né? Então o que que acontece? Esse contato aqui é liberado e ele, essa molinha menor aqui puxa e rela o contato com a iluminação pública aqui, ó. Então faz com que a luz do poste acende. Beleza? Esse é o funcionamento aí do LDR na iluminação pública. As formas da gente testar o LDR, né? O LDR é como se fosse é normal, um resistor normal, né? Só que para você testar ele, né, você coloca na escala de ohmímetro, né, o seu multímetro, e você vai colocar na máxima resistência aí, né? Você coloca na máxima resistência, em mega ohms você vai colocar, e você vai relar, né, em paralelo aqui com um componente. Geralmente ele também não tem polaridade, então você pode colocar as pontas de prova aí em ambos os lados aqui, que sem problema ele vai fazer a medição. E para você verificar se ele está bom ou não, né, você vai tampar ele com a mão, né? No teste ali que eu vou fazer para vocês,
na videoaula eu mostro isso daí. Então, quando você destampar ele, vai marcar uma resistência aqui, né, uma resistência mínima, que ele vai estar com a luz incidindo sobre ele. A hora que você tampar com a mão ou com algum pano aí, né, um pano escuro, né, sua resistência que vai aumentar, chegando até mega ohms às vezes, né? K ohms, mega ohms. Então é assim que se faz o teste do LDR.